E o Senado adia a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados dentro de projeto que fez várias alterações em leis por causa da pandemia. O que muda com essa decisão, Carlos Aros? Bom dia. Bom dia, Kalima. Bom dia para você e para todos que nos acompanham. É uma decisão que muda o ritmo que estava sendo adotado pelas empresas para entrar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. E o que é a Lei Geral de Proteção de Dados? É um tema bastante discutido nos últimos anos, uma discussão que alcançou inúmeros países e que inspirou o Brasil também a promover, não é, um conjunto de leis que abraçassem os direitos dos cidadãos que geram informações, geram dados pessoais o tempo todo e que têm essas informações transacionadas por diversas entidades, né, do governo até o setor privado. A LGPD foi aprovada, ela estava agora no período de implantação, vamos dizer assim, de adequação das empresas, que terminaria no próximo mês de agosto de 2020. Com essa mudança que está prevista no projeto do senador Anastasia, que foi aprovado ontem no Senado e que tem outras leis que também acabam sendo alteradas por causa da pandemia, a LGPD passa a ter a sua entrada em vigor adiada para 2021. Então, a lei passa a ser cumprida só em 2021. E há no meio de tudo isso também um vazio, porque não foi feito o decreto pelo governo federal para estabelecer a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Isso já deveria ter acontecido lá atrás, quando a lei foi sancionada pelo presidente Michel Temer e depois com as modificações que passaram com o presidente Bolsonaro. E a Autoridade Nacional de Proteção de Dados é o colegiado que faria a regulamentação dessa lei, né, para que ela tivesse validade, pudesse ser seguida pelos brasileiros. Ela é um mecanismo importante de defesa dos direitos das pessoas que cada vez mais estão conectadas. E a gente tem visto aqui, por causa da pandemia, o caminhar da nossa sociedade em direção a um mundo mais conectado, a um mundo mais digital. Vários serviços em canais digitais sendo adotados como primeira opção por causa da impossibilidade de deslocamento, por uma série de restrições que essa crise, essa pandemia que nós estamos enfrentando, nos impõe. Eu conversei com alguns especialistas que são bastante críticos a esse adiamento por alguns motivos. O principal deles é porque eles entendem que não faz o menor sentido adiar a entrada em vigor da lei, sendo que as empresas já estavam se preparando para isso. As empresas já estavam trabalhando nesse sentido e o governo também deveria estar fazendo o mesmo. A grande ausência é a falta de uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados estabelecida completamente e decretada ali pela Presidência da República. O professor de Direito Digital, advogado especializado em Direito Digital, Rony Weinzoff, faz um comentário que é bastante otimista sob o meu ponto de vista aqui. Ele vê o copo meio cheio e faz o seguinte alerta: não é porque a Lei Geral de Proteção de Dados está adiada que nós vamos deixar de proteger os cidadãos e os dados pessoais. Há outros mecanismos que podem promover essa proteção e resguardar os direitos dos brasileiros. Vamos ouvir o que diz o Rony Weinzoff. Então, neste cenário em que nós nos encontramos, em que a autoridade não está constituída e que nós estamos diante de uma pandemia, me parece que esses prazos eles são razoáveis, são prazos factíveis, ou seja, postergar até 1º de janeiro de 2021 a eficácia plena da lei, e as sanções administrativas vão lá para agosto de 2021 para dar tempo de ter toda a regulamentação também. Isso não retira eventuais proteções que os titulares, as pessoas, tenham no dia a dia, porque já existem outras leis setoriais que protegem os dados pessoais dessas pessoas, e a gente tem um reforço cultural, mesmo que a lei, a LGPD não esteja em vigor, a gente tem um reforço cultural desde a sanção da lei, ou seja, hoje em dia tem uma discussão muito grande em cima dessa proteção de dados como um todo. Então, quando sai uma discussão de avaliar a geolocalização
das pessoas que podem estar infectadas pelo coronavírus, já tem-se uma grande discussão se isso pode, se isso não pode, se isso seria permitido ou não com as leis já vigentes. Então, o eventual adiamento da legislação não retira a obrigação das empresas em já tratar de forma ética e segura os dados pessoais das pessoas. E aí é preciso que a gente entenda o seguinte: essa legislação já cumpre esse papel. A LGPD é um mecanismo muito importante que vai entrar em vigor no ano que vem, mas é preciso caminhar também com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é, vamos dizer assim, a cereja do bolo nesse processo. Promoverá essa regulamentação e equilibrará tudo isso, estabelecendo parâmetros para serem seguidos. Então, a expectativa aqui é de que, de alguma forma, se encaminhe a questão da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Quanto a nós, Kalina, os cidadãos, nos resta cobrar das empresas, cobrar dos governos, transparência com o uso dos nossos dados. Não é porque estamos vivendo uma situação bastante conturbada com o combate ao coronavírus que a gente precisa afrouxar, não é, as regras do jogo e que a gente precisa se submeter a coisas que nós não abriríamos mão em outro cenário. Os nossos dados, eles têm um valor gigantesco para as empresas e por isso devem ser protegidos por nós em primeiro lugar. Então a gente tem que cobrar essa transparência e saber o que está sendo coletado, onde está sendo armazenado e qual será a finalidade de uso desses dados pessoais. O Rony cita a geolocalização, mas há um sem número de outras possibilidades de uso dos dados pessoais dos brasileiros. Kalina. Muito bem, Aros. Obrigada pelas informações.